Bom dia a todos que estão aqui passando por essa praça, aos que nos estão nos acompanhando pela rádio web O Santo de Sião. Que Deus possa nos abençoar de forma poderosa nessa manhã. E eu queria fazer a leitura da palavra de Deus, a qual se encontra em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, a qual está escrito: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Esse texto de Isaías, a qual eu acabo de pronunciar, ele está relatando uma profecia a qual Jesus cumpriu no capítulo 4 e versículo 16 de Mateus, a qual Jesus chega na Galileia, e ali Mateus escrevendo diz que se cumpriu o que disse o profeta Isaías. E assim Jesus ali começou seu ministério na Galileia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nesta manhã não estamos fazendo diferente daquilo que Jesus fez, mas nós estamos também anunciando e pregando o evangelho e dizendo que já é chegado o reino dos céus. E por isso nós precisamos nos arrepender e nos converter ao nosso Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. E nesta oportunidade eu quero estar falando sobre o plano da salvação, o plano que Deus, Ele elaborou para poder resgatar o homem após o pecado. Pois a Bíblia fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é o grande amor de Deus. Deus, por mais que Ele viu o estado do homem, o homem era considerado inimigo de Deus, o homem estava separado de Deus, o homem estava destituído de Deus, mas mesmo assim, por mais que o homem estivesse separado dele, por mais que o homem fosse considerado inimigo, a Bíblia nos fala, porque Deus amou. Sim, Deus, Ele te ama, e a prova disso é que Ele enviou, que Ele deu Jesus Cristo, Ele entregou Jesus para os malfeitores, e por causa disso, através da cruz, eu e você temos acesso a Deus. E Deus nessa manhã está te alcançando por esta mensagem, porque enquanto a Bíblia fala, Jesus disse no João capítulo 10 e versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Sim, essa é a verdade de Jesus. Jesus veio para dar a vida ao homem, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e nós todos estávamos mortos e estamos, enquanto estamos afastados de Deus. A Bíblia fala que nós, quando o homem está afastado de Deus, ele é considerado como alguém que está morto nos seus delitos e pecados. Mas Jesus está dizendo: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Jesus quer te dar a vida, Jesus quer te dar a salvação, Jesus quer te dar a libertação, Jesus quer te trazer a restauração na sua família, porque Jesus te ama. E a maior prova disso é a cruz. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5 e versículo 8, dizendo que Deus, Ele prova o seu amor, e a todos os dias Deus está a provar o seu amor, só pelo fato de Ele ter entregue Jesus Cristo para morrer na cruz. O maior problema do ser humano não é a economia, não é a saúde. O maior problema do homem é o pecado, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 3 e versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, irmão Mateus, o que é o pecado? Então o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele vai nos responder dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto,
para que não vos ouça. Isso é o pecado. O pecado é a separação entre Deus e o homem. O pecado é uma barreira, é uma grande parede. A humanidade está diante de uma parede chamada pecado, e por suas forças naturais não tem a capacidade de poder romper essas barreiras. O homem por si só não consegue romper essa barreira e se achegar ao Criador. Saiba uma coisa nesta manhã: Jesus, Ele rompeu essa barreira, e Ele fez uma porta, e Ele diz: eu sou essa porta. Jesus disse, salvo engano, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sim, Jesus é o verdadeiro caminho que leva o homem para perto de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Só há uma forma do homem se achegar a Deus, e não é por meio das suas obras, é por meio de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é Jesus quem é a verdade que liberta, e Jesus é a vida, e a vida com abundância. E Ele, somente Ele, através dEle, é que eu posso me achegar a Deus. E nós pregamos o Evangelho. E talvez você fique perguntando, mas irmão Mateus, o que é o Evangelho? O Evangelho são boas notícias. E quais são as boas notícias de Deus nesta manhã? A boa notícia de Deus nesta manhã é que Ele te ama. A boa notícia é que Ele não abre mão de você. A boa notícia é que Ele quer perdoar os teus pecados. A boa notícia é que Ele resgata o mais vil pecador. E como eu falei, o maior problema do homem é o pecado. E Deus, vendo esse problema, esse enorme problema, Deus, Ele providenciou um antídoto. Ele providenciou um remédio. E que remédio é esse? A cruz. A cruz é o remédio de Deus para o problema do homem. É a solução. Talvez você que está aqui até ouviu a respeito da cruz, da crucificação de Cristo. Prego nos pés, prego nas mãos, a coroa de espinho. Jesus andando pela via dolorosa, sendo humilhado, caluniado, injustiçado, cuspido, apedrejado, açoitado, chicoteado. Mas saiba de uma coisa, tudo isso por amor a você. Como diz uma frase, não foi os pregos que prendeu Jesus, mas foi o amor eterno que Ele tem por você. Foi o que prendeu Jesus na cruz. Foi o grande e imensurável amor que Ele tem por você. Jesus não abre mão de você. A tua família pode abrir mão de você. O médico pode diagnosticar e te deixar de lado, mas Deus não te deixa de lado. Os teus amigos podem te abandonar. O seu pai e a sua mãe podem se esquecer de você, mas ainda há um Deus nessa praça que não se esquece de você. Jesus te ama quando ninguém mais quer te amar. Jesus te abraça e sempre estará de braços abertos para te abraçar quando as pessoas não quiserem mais se chegar perto de você, porque Jesus te ama. E se você nessa manhã gravar essa frase, para mim todo esse culto já valeu a pena. Jesus ama você, e Ele não quer que você viva essa vida de pecado, de derrota. Não, esse não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus que o homem viu afastado dele. E é por essa razão que Ele enviou Jesus. É para que o mundo fosse reconciliado consigo mesmo. E Jesus está te aproximando de Deus através da cruz. Jesus te ama. E a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus na cruz
Quando eu me rendo a Jesus, então através da cruz, Jesus pega todas as minhas culpas, Jesus pega todas as minhas derrotas, e Ele crava na cruz. E por meio da cruz, através de Jesus, eu tenho vitória sobre o pecado, eu tenho vitória sobre todas as coisas. É por isso que Ele fala que nele nós somos mais do que vencedores. Jesus quer te fazer um vencedor, não é um derrotado. E nessa manhã Ele resolve fazer um culto aqui na Praça da Graça, só para lembrar você que Ele te ama e que Ele não abre mão de você. Mas você nessa manhã precisa se posicionar diante desse Deus. Ao ouvir esta mensagem, cria uma posição diante de Deus, porque a pergunta fica: qual é o meu posicionamento diante desse Deus? E qual posição eu escolho estar diante de Deus? Se é ser filho de Deus ou inimigo de Deus? Porque em João capítulo 1, versículo 11 está escrito: mas veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O ser humano, ele precisa ter uma posição diante de Deus. E nessa manhã a posição que Deus quer te colocar é como filho. Porque como filho, Ele quer derramar todas as bênçãos celestiais sobre ti. E você precisa de um posicionamento. Em Romanos capítulo 10 está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nesta manhã que você possa criar uma posição, escolher uma posição diante de Deus. Deus te chama para se posicionar diante dEle. Deus te chama para você firmar um compromisso com Ele, para que você tenha certeza de vida eterna. Porque Jesus falou: na verdade eu vos digo, que aquele que crer em mim tem a vida eterna. A palavra crer é acreditar, é ter fé, é ter uma fidelidade ou confiança, é estar convencido. Então se convença, acredite no plano de Deus para a tua vida. Acredite que só Jesus é a solução, e certamente você será salvo, porque Deus quer te salvar nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de salvação. A porta está aberta. Jesus te chama para entrar por essa porta. Jesus te chama, e Ele te ama. É por isso que Ele insiste. Em Apocalipse está escrito: e eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu entrarei. Jesus quer entrar na sua vida, porque Ele está à porta, está a bater nessa porta. E quando Ele entrar na sua vida, assim como aconteceu com aquele homem Zaqueu, vai acontecer com a sua vida. E Jesus vai declarar: hoje houve salvação nessa casa. Abra esse coração, rasgue esse coração diante de Deus e convida. Diga a Deus: seja bem-vindo, entre em minha vida, entre em minha família. Toma posse, toma o controle em tuas mãos. Então quando você fazer essa entrega a Deus, Deus vai te abençoar. Deus há de restaurar aquilo que está destruído em sua casa. Se é uma aliança que se quebrou na família, Jesus quer restaurar. E que você fique com essa mensagem de Deus no teu coração. E mais uma vez eu repito: Jesus te ama. Eu queria te pedir emprestada a sua mente nesse exato momento, porque o Deus que sonda os corações, Ele sabe
se você está sendo sincero nesta manhã. E eu quero fazer uma oração bem simples, chamando a sua atenção, e você, onde você estiver, sentado, em pé, passando, talvez disfarçando com o celular, mas ore comigo. Diga assim: Papai do céu, perdoe os meus pecados. Eu não tenho poder de voltar atrás e desfazer todas as bobagens que um dia eu fiz, mas eu creio que o teu sangue me purifica de todo o pecado. Seja nessa manhã a minha força, porque se tu estiveres comigo, eu chegarei do outro lado com toda a minha família. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque o teu filho morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E eu sei que existe a minha vitória, e eu tomo posse nesta manhã no nome do teu filho amado Jesus. E eu quero dizer para você que está aqui na Praça da Graça ou aqui pela internet, que fez essa oração com sinceridade no seu coração, venha até aqui. Se você foi sincero com Deus, venha até aqui, nossa equipe vai orar por você. Eu quero apresentar pessoalmente, quero conhecer você pessoalmente e orar pela sua vida. O nosso irmão Mateus vai estar orando, abençoando e encerrando o culto, orando pelas enfermidades. E você pode vir aqui, se você fez essa oração com sinceridade. Eu quero conhecer você e apresentar este Deus maravilhoso na sua vida, em nome de Jesus. Você que está aqui, aos internautas, ao que nos acompanha aqui pela praça, por perto, pelas proximidades, e que estão ouvindo esse som, eu quero que você faça essa oração comigo. Faça essa oração simples, fale com Deus, conte as tuas necessidades, conte as tuas decepções, conte as tuas derrotas. Nessa manhã, fale com Deus, abra o seu coração. Vamos orar ao Senhor Deus. Alabacandarabasure calabadarabacandaras. Alamando cumandaço. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece essa pessoa que esteve do início ao fim desse trabalho, porque o Senhor conhece os corações. A sua palavra fala que o Senhor é o Deus que sonda o homem. Deus, o Senhor que conhece a estrutura física do homem. Deus, aqui há mulheres e homens a qual nos acompanha nessa oração, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, que a sua presença, que a sua glória enche essa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos por vida nesta manhã. Oramos por esta pessoa que está nos acompanhando pela Rádio Web Santo de Sião. Deus, que o teu Santo Espírito opere dentro desta pessoa, tirando as correntes, libertando, quebrando os aguilhões, quebrando assim todo o poder da morte, todo o poder do inferno. Seja repreendido agora no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa restaurar essa família, que o Senhor possa, Deus, restaurar, ó Pai, a comunhão dessa pessoa de volta. Esse filho que saiu de casa, restaura, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Que toda hoste espiritual da maldade, todo espírito do engano, todo espírito da mentira, todo espírito da prostituição, em nome de Jesus, nós repreendemos, nós expulsamos todo espírito maligno. E assim, Deus, nessa manhã nós declaramos a libertação, nós declaramos a paz nessa vida. Deus, abençoe os vendedores nessa tarde, no nome de Jesus. Deus, abençoe as vendas, abençoe cada pessoa que tem nos acompanhado até aqui, Senhor Deus, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome de Jesus, ó Deus. Seja com essa pessoa, e assim que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre essas vidas,
no nome de Jesus. Amém